Bem-vindos a mais uma edição do IBBN News. As aulas da Escola Bíblica Dominical dos Adultos estão com um novo horário aos domingos, às 8 horas da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. A aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia deverá estar disponível em nosso canal do YouTube a partir das noites de quinta-feira. E aos sábados, temos as turmas de juniores às 15 horas e os jovens às 17 horas. O Ministério de Responsabilidade Social continua a atender as famílias participantes do Projeto Maná e conta com a colaboração dos irmãos para sustentar esse projeto. Com a gravidade da pandemia, a busca por cestas básicas tem se intensificado em nossa igreja e, por isso, o Ministério tem mantido a campanha Unidos no Amor ao Próximo. Procure nossa igreja nos horários de expediente ou faça doações financeiras e seja um apoio aos mais necessitados nesse tempo. Demais agendas da semana: salas de oração, segunda às 20 horas, terça-feira ADL às 19 horas e sábado às 7 horas. Embaixadores do Rei, sábado às 16 horas. Adolescentes, sábado às 17 horas. Cultos online, domingo às 18 horas, culto de celebração e às 19 horas, culto do IBBN Kids. Quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, culto de oração. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou nossas mídias sociais. Boa noite, Igreja Batista Boas Novas. Seja bem-vindo à celebração que nós vamos prestar ao nosso Deus. Neste momento de culto, estamos reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor, por sua bondade, por suas bênçãos sobre nós, por sua graça em Jesus Cristo. É com muita alegria, então, que nós iniciamos esta celebração, este culto ao nosso Deus. E nós queremos, o nosso desejo, a nossa oração, é que você não somente assista, mas efetivamente louve ao Senhor aí onde você está. Eu convido você a orar neste momento, colocando nossas vidas, entregando nosso culto diante do Senhor. Vamos orar neste momento? Querido Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu este momento para pararmos, juntos louvarmos ao Senhor. A Ti pertence todo louvor, toda honra e toda glória. E nós, ó Pai, nestes momentos que estamos aqui cultuando ao Senhor, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é Te adorar, é Te exaltar, é também nos colocarmos diante da Tua presença, junto aos nossos irmãos. E também, ó Deus, que a Tua palavra, essa palavra poderosa que é a palavra revelada do Senhor, que ela possa ministrar aos nossos corações a Tua vontade e que ela encontre em nós corações desejosos de vivê-la, de praticá-la. Enfim, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado pelos louvores do Teu povo, da Tua igreja, e que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, pela Tua palavra que será pregada a cada um de nós, pela ministração da ceia do Senhor. Também nós Te louvamos, ó Pai, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aí na sua casa, para adorar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha.
nunca vai falhar. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos no Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és poderoso. Eis-nos aqui, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Me derramar, dizer que eu Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Glória a Deus. Esse Deus formoso, esse Deus salvador que criou todas as coisas, criou-nos com uma missão: viver para a sua glória, viver para o louvor do seu nome. E esse Deus também é glorificado quando nós cumprimos o propósito dele para nós, de fazer discípulos em todas as regiões do mundo. Jesus veio até nós, viveu entre nós,
morreu como nosso Salvador, ressuscitou no terceiro dia, se tornou Senhor sobre todas as coisas e fez da igreja a sua agência neste mundo, aquela que vai pronunciar, que vai proclamar o Evangelho de Jesus em todos os lugares. Nós batistas temos um grande compromisso com missões. Nós trabalhamos pelo menos 3 formas de missões: missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. E a nossa igreja também é uma igreja missionária, atuando em vários pontos de nossa cidade com congregações, plantação de igreja. E nós estamos enfatizando neste mês de setembro missões nacionais. Eu gostaria de convidar você a assistir um vídeo agora sobre a nossa campanha de missões nacionais. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal: o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. E é graças à sua participação missionária que ações como essas que você acabou de assistir podem ser efetuadas em vários lugares do nosso Brasil. Cracolândias, lugares conhecidos antes como Cracolândias, têm sido transformados em Cristolândias, onde o Evangelho de Jesus atingiu todo o homem e o homem todo, fazendo diferença na sua vida e na comunidade onde ali havia um consumo excessivo de drogas. Agora há pessoas que louvam ao Senhor. Então nossa igreja quer chamar você a orar por isso, orar por missões, a contribuir por missões e a também a ir, se Deus tem chamado você para isso. Nossa igreja tem um projeto chamado PAN IBBN, onde você contribui com R$40 por mês. E cada R$10 desses 40 vai para uma dessas missões. Missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais e também para os nossos obreiros locais, para as nossas plantações de igreja aqui nos arredores de Cuiabá. Use uma dessas contas que você está vendo na tela, logo abaixo, para enviar a sua contribuição. Continue sendo parceiro de missões. Ame pessoas, ame missões. Eu quero convidar você a orar neste instante. Orar por missões,
Orar por nossa igreja para que continue nesse ardor missionário, sempre avançando. E orar para que nossos corações também se comovam pelas pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não conhecem Jesus. Missões começa aí onde você está e vai até onde Deus quiser. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus missionário, um Deus que enviou Jesus Cristo para nos resgatar da escravidão do pecado onde estávamos. Senhor, nosso coração é grato, mas nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas, também indo, contribuindo e orando por missões. Ó Deus, que no nosso coração sempre arda esse amor, esse fogo por missões, para ver o Teu nome glorificado em todos os povos, em todas as nações. Assim como nós vemos lá no livro de Apocalipse, diante de Ti, ó Pai, estarão gentes, povos, tribos, línguas de todos os lugares do mundo. Deus, nós te agradecemos por essa visão missionária. E nós queremos, ó Deus, continuar sendo bênção na obra do Senhor neste mundo aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a cantar conosco o nosso hino oficial de missões nacionais, que vai ser executado pela nossa banda agora. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e ao aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar. Sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar
Boa noite, igreja, boa noite, irmãos em casa, participando deste culto de adoração. Que bom que você tem esse privilégio de poder adorar ao Senhor com essas limitações que nós estamos vivendo, mas nós temos a tecnologia para nos ajudar a superar esses limites. Porque Ele me amou. Como eu gosto desse tema e essa divisa de 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Percebe? O amor de Deus não é condicional. Como eu gosto de ver Jesus Cristo, Ele se relacionando com os pecadores. Ele tinha uma maneira muito especial para lidar com isto. E inclusive isso trouxe para ele a ira dos religiosos. Porque ele passava a maior parte do tempo, ou uma grande parte do tempo, na evangelização com os pecadores. Os religiosos não gostavam disso. Pensando nisso, então, resolvi fazer uma pesquisa na vida de Jesus Cristo, nos evangelhos, e ver alguns momentos em que Jesus se relacionava mais intimamente com os pecadores. Ele curou, ele fez milagres, ele perdoou pecadores que encontrava nas ruas, mas também ele convivia com alguns pecadores. Eu fiz uma pesquisa e quero compartilhar com vocês. O tema que eu dei para essa reflexão: Jesus, amigo dos pecadores. Sim, Jesus, amigo dos pecadores. E o texto que encontra isso, esse tema, Lucas capítulo 7, versículo 33 e 35, diz assim: Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Percebe? Aqui Jesus então diz, olha, vocês estão dizendo que eu vivo no meio de pecadores, que eu sou amigo dos pecadores, que eu convivo com eles. João, que vivia isolado, vocês diziam que ele tinha demônio. Um comentarista falando sobre esta passagem, diz que Jesus está indicando o nível de imaturidade espiritual entre aqueles que se consideravam justos e os mais espirituais. E o autor diz assim, eles baseavam a sua suposição em seu rigoroso seguimento de rituais, leis e aparência externa, em vez de uma verdadeira compreensão do coração de Deus e um relacionamento com Ele. E o autor continua, eles criticaram Jesus por passar o tempo com os excluídos e pessoas socialmente inaceitáveis, chamando-os de amigo de pecadores. Eu vejo que hoje nós vivemos esta mesma situação em nossa geração. Eu diria até que nós vivemos numa geração cheia de preconceitos. Se você faz parte de um grupo, vai ter sempre um outro grupo que vai criticar você. Não importa que grupo, seja religioso, seja político, seja ideológico, seja lá que for, vai ter alguém apresentando um preconceito por você fazer parte daquele grupo. E eu digo que nós temos muitas dificuldades nos dias de hoje de lidar com a diversidade. Nós queremos que todos sejam iguais a nós. E eu gosto muito de pensar que isso leva ao preconceito, ou isso é um preconceito, ou seja, a pessoa emite um valor de juízo sem uma razão objetiva, e que isso se manifesta na intolerância. Então vivemos numa sociedade cheia de preconceitos, numa sociedade intolerante, e isso leva a tantas e tantas violências, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam econômicas. Foi o que aconteceu com relação a Jesus Cristo. Para mim ele foi um exemplo, e é um exemplo de como lidar
com essas situações. Ele soube ser amigo de todos. E por causa disso ele sofreu muitos ataques. Então eu fiz uma pesquisa, essa semana passei um bom tempo fazendo uma pesquisa dos relacionamentos, de alguns relacionamentos que Jesus teve com os pecadores, e como foi a atitude dele para com eles. E aqui inclusive eu quero incluir nessa categoria de pecadores, os fariseus. Os fariseus foram os que mais criticaram a Jesus Cristo por conviver com os pecadores, mas eles também eram pecadores, e Jesus os considerava pecadores também. Como foi que Jesus lidou com isso? Então vamos fazer uma pequena viagem, uma rápida viagem sobre a vida de Jesus. Vou começar lá no início do ministério dele. Vou partir lá do momento que ele estava na região de Betânia, lá na Judéia, nas margens do Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista. João Batista viu Jesus Cristo e disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi ali que Jesus conheceu a Simão Pedro e seu irmão André. Interessante, não foi da Galiléia, foi ali na Judéia, às margens do Rio Jordão. O que Pedro e André estavam fazendo ali? Não sei, provavelmente o André fosse um discípulo, um seguidor de João Batista. E João disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André e João foram lá conversar com Jesus, e Jesus então os chamou para ser discípulos dele, discípulo nessa altura ainda. Jesus volta para a Galiléia. Chegando na Galiléia, ele faz o primeiro milagre, o milagre ali nas bodas de Caná, no casamento, onde ele inicia o seu ministério. E daqui depois, mais tarde, então ele fica um tempo ali, volta para a Judéia, vai em Jerusalém, faz a primeira purificação do templo, ele ali conversa com Nicodemos, e depois ele retorna para a Galiléia e passa por Samaria, e ali ele tem aquele conversa, aquele bate-papo gostoso com a mulher samaritana, que os discípulos dele ficaram até espantados. Espera aí, ele está conversando com uma mulher? Olha só os preconceitos, olha só como que já estavam tendo esse relacionamento, porque ela era pecadora e Jesus se relaciona ali, bate um papo com ela. E Jesus então termina esse papo, vai para a Galiléia e chega então ali na Galiléia. E interessante que ali ele começa então a chamar os primeiros apóstolos, seus discípulos, agora ele chama 12 para ser apóstolo dele, exatamente nesse momento. E entre esses apóstolos, discípulo que ele chama para ser, ou a pessoa para ser apóstolo, está Levi. É conhecido também como Mateus. Mateus, a história está registrada ali em Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Bom, Mateus ou Levi, ele era um publicano. O que era um publicano? Publicano era um grupo de pessoas que eram coletores de impostos. Eles recolhiam os impostos, cobravam os impostos para sustentar o Império Romano. E eles faziam isso de maneira muito inusitada. Olha, não havia assim um valor fixado, eles analisavam a mercadoria e aleatoriamente eles cobravam o imposto, e muitas vezes cobravam muito mais para o seu lucro pessoal. E diz que Jesus estava passando ali agora, e ele passa perto, vamos dizer assim, do lugar onde Levi e Mateus estava, perto do mar da Galileia. Provavelmente Levi, era responsável pela parte do comércio marítimo que acontecia ali no mar da Galileia, no lago da Galileia. E Jesus chega perto dele e já no final da tarde, talvez fechando o expediente, e Jesus convida para ele caminhar. Vem cá, vamos conversar. E diz que eles saem caminhando e Jesus tem um longo papo, uma conversa com Mateus. E diz então que Mateus estica isso e convida Jesus para jantar na casa e faz um grande banquete para Jesus e convida seus amigos coletores de impostos, os publicanos, para estar naquele jantar. E é interessante que quando ele estava lá,
a multidão começou a criticar a Jesus Cristo, os líderes começaram a criticar a Jesus Cristo, porque Jesus estava comendo com os pecadores, com os publicanos. E foi nesta ocasião, então, que Jesus disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 9, versículo 12, ouvindo Jesus isso, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Percebe, ele estava sendo criticado por estar no meio dos pecadores. Jesus diz: olha, mas eles que precisam de ajuda, os que estão são não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, ele já no início do seu ministério, ele agora apresenta um grupo de pessoas que ele vai ministrar os pecadores, esse grupo de pecadores. Aqui já no início Jesus diz: olha, eu vim para eles, eu vim para estar com eles, aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E é interessante, marginalizado aqui não são apenas os pobres, os prostitutos, mas olha só, esses homens eram riquíssimos, ganhavam muito dinheiro, mas eles faziam coisas erradas também, então eles eram marginalizados, eram considerados pelos fariseus de pecadores. Eu não sei se Mateus chegou a esse nível de ganhar muito dinheiro através desse lucro desonesto. Nós não sabemos, a história não registra isso. Mas Jesus foi ali, jantou com ele. E o resultado desse encontro de Jesus com Levi e Mateus foi que ele se tornou um dos 12 apóstolos. E dos 12, somente 2 escreveram o Evangelho, João e ele. Ele escreveu o Evangelho de Mateus. Olha o que Jesus estava vendo naquele homem que todos consideravam um pecador. Mas continuamos. Jesus está na Galileia, e ele vai lá para a cidade de Cafarnaum. O evangelista Mateus narra que um oficial romano correu ao encontro de Jesus. Já o evangelista Lucas diz que os líderes da comunidade, quando viram Jesus chegar em Cafarnaum, foram para Jesus e disseram: Jesus, nós temos um oficial romano que o seu servo, que ele gosta muito, é um funcionário dele, que é muito querido por ele, está enfermo e quase à morte. O senhor poderia ajudá-lo? Percebe então que Jesus vai e cura o servo de um centurião romano. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 10. Era um oficial gentio, um oficial romano, que estava ali para impor a dominação. Ele era considerado um pecador, tanto é que os judeus não podiam entrar na casa de um gentio, porque eles eram impuros, e os judeus, não, nós fariseus, nós somos limpos. Então quem não era como eles, era considerado pecadores. E o oficial romano diz: olha, meu funcionário, eu cuido muito bem dele, eu tenho uma estima muito grande, está quase à morte, o senhor poderia ir curar? Mas o senhor não precisa entrar na minha casa. O oficial romano sabia dessa tradição, dessa prática do judeu de não entrar na casa de um gentio. Falou: Jesus, o senhor não precisa entrar na minha casa, eu sou um oficial, eu tenho soldados sob a minha ordem, quando eu mando fazer uma coisa, eles vão e fazem, eu tenho funcionários que eu mando, eles vão e obedecem. E se o senhor mandar, meu funcionário vai ficar curado, o senhor não precisa entrar na minha casa. Olha o respeito que esse oficial tinha para com a cultura ali. Percebe? Não era intolerância, não era preconceito, ele respeitou. E Jesus então deu ordem, e o seu funcionário ficou curado. E Jesus reage a essa palavra do centurião dessa seguinte maneira, Mateus capítulo 8, versículo 10. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Para alguns, aquele oficial era um pecador, era um gentio, e Jesus disse: olha, eu nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel, o povo de Deus. Esse era um pecador. Como que Jesus o via? Sem preconceito. Mas vamos avançar. Eu apresento um outro pecador, chamado Simão.
Mas não o Simão Pedro, não é o apóstolo Pedro, é um outro Simão, era um fariseu. Os fariseus criticavam muito a Jesus. Eles criticavam a Jesus por comer e beber com os pecadores, nós vimos isso. Mas para Jesus, eles eram também pecadores. E Jesus então é convidado a jantar na casa de um fariseu, e ele vai. E quando estava lá, tinha uma pecadora que eles viam que era pecadora, provavelmente uma prostituta, que participou daquele jantar também. A história está lá em Lucas capítulo 7, versículo 36 e 50. Deixa-me dizer uma coisa a vocês, havia dois principais grupos de judeus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram muito apegados às leis e às traduções, já os saduceus não. Os saduceus, eles eram, a maioria deles, sacerdote. A gente não tem registro de um sacerdote que era fariseu. Os fariseus ficavam mais como escriba, eles copiavam a lei, eles ensinavam a lei, essa era o foco principal da área de atuação deles. E eles foram os que mais perseguiram a Jesus, que mais foram atrás de Jesus Cristo. Eles conheciam as leis, eles achavam que Jesus estava errado, eles tinham inveja, ciúme de Jesus Cristo. Jesus agora está ali na região da Galileia, então ele é convidado por esse fariseu para jantar com ele. E nesse tempo, ainda não estava assim, vamos dizer, consolidada a ruptura entre Jesus e os fariseus. Os fariseus estavam ainda só observando a Jesus Cristo, eles estavam olhando, começando a ter ciúme, mas não havia assim vamos dizer assim, uma crítica pesada, uma perseguição direta a Jesus Cristo. E ele foi jantar com esse fariseu. E na casa desse fariseu tinha uma pecadora que estava ali também. Olha, os fariseus diziam que Jesus comia com os publicanos, os fariseus e os pecadores, e na casa de um deles estava ali essa mulher que era pecadora. E é interessante que quando eles estavam deitados na mesa, ela foi por trás e começou a ungir os pés de Jesus com um óleo, passar um óleo, massagear os pés, e diz que as lágrimas dela caía e molharam os pés de Jesus, e ela pegou o cabelo, com o cabelo secou os pés de Jesus Cristo. E o anfitrião, esse Simão, começou a conversar num grupinho lá sobre isto. E é interessante, veja o diálogo de Jesus com esse fariseu. Está lá em Lucas 7, 39 e 43. Quando o fariseu viu isso, pensou, se esse homem fosse de fato um profeta, percebe, ele ainda tinha essa coisa, será que ele é mesmo? Estavam observando Jesus. Se esse homem fosse de fato um profeta, saberia que nem quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse, 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-los mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Jesus estava dizendo, olha, quanto mais pecado, mais Deus ama, mais Deus lança o perdão dele, mais a graça de Deus é manifesta, onde superabundou o pecado, superabundou a graça mais ainda. E o resultado desse jantar está lá em Lucas 7, 48. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Jesus foi nesse jantar e ali ele cumpriu a missão de buscar quem estava perdido, e ali tinha muitos perdidos, mas essa mulher foi que estava mais sensível, essa pecadora que todo mundo criticava, estava mais sensível para ouvir a voz de Jesus. Vamos continuar a história de Jesus, do ministério de Jesus. Jesus agora está ali na sua última viagem e indo para
da Galileia para Jerusalém. Agora ele está na região da Judéia, já lá perto de Jerusalém, numa daquelas pequenas cidades em torno de Jerusalém. Os fariseus já não estavam tão amigos de Jesus. Eles já queriam prender Jesus, já estava com ciúme, Jesus já estava se tornando muito famoso, que estava sendo um mestre maior e mais respeitado do que eles. E diz então que Jesus é convidado para um jantar, para uma refeição na casa de um fariseu. Está lá em Lucas 11, 37 e 41. E diz assim: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão como que tudo ficará limpo em vocês. Jesus diz: olha, vocês estão preocupados com o exterior, e o interior de vocês? Nessa altura do ministério de Jesus, ele já estava incomodando demais esses fariseus, os líderes religiosos. E agora esse convite para o jantar não foi um convite muito amigável. Na realidade, o que se percebe é que eles queriam descobrir uma falha em Jesus, para que pudesse, assim vigiando, achar um argumento para processá-lo. E a primeira coisa que eles observaram é que Jesus não cumpria uma tradição deles. Era a tradição, não era a lei. Eles tinham a tradição de lavar o corpo, de lavar os pés, lavar as mãos. Mas interessante, quando Jesus entrou na casa, nenhum deles veio fazer isso, porque o certo seria na casa ter alguém com água para lavar os pés, lavar as mãos, mas Jesus chegou lá e ninguém fez isso. E interessante que Jesus viu: olha, vocês estão tão preocupados com essas coisas exteriores, mas o interior de vocês, como é que está? Faça o seguinte, faça alguma coisa, dê comida aos pobres, você vai ver que o coração de vocês, o interior vai ser limpo também. Foi a palavra de Jesus aqui. Mas ele observou outra coisa. Jesus agora começa a ser duro com eles. Olha, Jesus não passa a mão em cima de erros. Jesus observou que naquele jantar preparado ali, aquelas pessoas mais chegavam, cada um procurava sentar no lugar mais importante, o lugar de, vamos dizer, de honra. E Jesus disse: olha, quando vocês forem convidados para um jantar, para uma festa, não sentem nos lugares de honra, não. Pode ser que o dono da festa convide um amigo que é mais importante do que você e peça para você sair dali e colocar esse amigo, você vai ficar com uma vergonha tremenda. Olha só a lição de moral de Jesus para ele, um assunto totalmente que parece ser banal. E Jesus estava aqui ensinando para eles, coisas importantes sobre ganância, sobre maldade. E foi aqui nesse texto que Jesus então fez o quê? Ele falou de 7 ais contra os fariseus, ou seja, ele proferiu 7 acusações contra eles. Eles estavam acusando Jesus de não cumprir a tradição, então Jesus começou a apontar 7 coisas erradas que eles estavam fazendo, e contra as leis. Percebe, Jesus foi duro com eles, Jesus não passou a mão em cima dos erros deles. Bom, Jesus agora sai dali e vai para a região da Pérea, Transjordânia. Ele atravessa o Jordão e fica ali na região da Pérea, e ali naquela região da Pérea era da jurisdição de Herodes. Os fariseus já estavam ali também, já estavam ficando bravos com Jesus Cristo. E é interessante que eles fazem uma ameaça em Jesus. Diz Jesus: olha, o senhor sabia que Herodes quer pegar o senhor, quer prender e matar o senhor? A gente não sabe se é verdade isso não, mas eles fizeram essa ameaça. E Jesus não dá muita atenção para isso não. E era um sábado, e interessante que um fariseu convida Jesus para ir na casa dele. Ele era um líder de uma comunidade,
E esse fariseu convida Jesus para isso. Lá em Lucas, nós vamos ver, em Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando a ocasião e tomando a palavra, Jesus então pegou a mão do homem doente e o curou e mandou ele embora. E Jesus lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Olha só, pegadinha para Jesus. Fizeram um jantar num sábado, numa refeição, provavelmente um almoço. Colocaram um homem doente. Esse homem tinha uma doença chamada hidropsia, que inchava todo o corpo. E eles queriam saber se Jesus ia curá-lo. Jesus então pega a palavra e diz: olha, se vocês tiverem aí um animal, alguma coisa doente, ou um filho, vocês vão curá-lo? Ninguém fala nada. E Jesus pega a mão do homem, cura e manda ele embora. Olha só, Jesus foi ali na casa de um pecador, sendo criticado. E ele ali encontrou um homem e ensinou muita humildade, ensinou imparcialidade para com as pessoas. Jesus ainda está ali naquela região. E diz então que ele sai ali, ele não foi embora. E diz que uma multidão de publicanos e pecadores se reúnem para ver a Jesus. Olha, uma multidão de publicanos e pecadores. Os líderes religiosos não queriam saber de Jesus. Lucas 15, de 1 a 2, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só, Jesus veio, é o Filho de Deus, pregar, falar de Deus, era o Messias prometido pela lei por Moisés. E eles não queriam ouvir, mas os pecadores estavam sensíveis, vinham para ouvi-lo. E foi nessa ocasião que Jesus então conta as 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Jesus conta para esses pecadores que os judeus estavam criticando, os fariseus estavam criticando Jesus estar com eles. E Jesus conta essas parábolas dizendo: olha, que Deus veio realmente cuidar da ovelha perdida. Deus veio dar valor aos que estão longe, aos pecadores. Ele veio dar amor àquelas pessoas que estão distante dele e se arrependem dos seus pecados. E foi então na parábola do filho pródigo que Jesus compara o filho mais velho com os fariseus, porque quando o filho mais novo chegou, o filho mais velho criticou. E Jesus diz: olha, o filho mais velho é vocês, que criticam os que estão voltando para o lar, voltando para casa pedindo perdão. E Jesus então, ele mostra que veio buscar o perdido. E diz que Deus fica feliz com isto. Lucas 15, 7 resume, essas 3 parábolas têm expressões de felicidade, mas Lucas 15, 7 diz assim: eu digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus diz: olha, vocês criticam que eu estou com os pecadores, que eu dou atenção para eles, que eu convivo com eles, mas eu vim para eles. E quando ele se arrepende, há festa no céu, há alegria no céu. Bom, Jesus está na Pérea, ele sai, ele atravessa o Rio Jordão, ele passa por Jericó. Ali em Jericó, ele encontra os cegos, mas ele encontra um outro publicano, ele encontra Zaqueu. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu, como Mateus, ele é um cobrador de impostos também, mal visto pela comunidade.
E quando Jesus chega ali, a multidão cerca Jesus e diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele queria ver Jesus e não conseguia. Ele subiu numa árvore. E quando ele subiu na árvore, Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce daí, eu quero ficar hospedado na sua casa. Ele se convidou para estar na casa de Zaqueu. E diz então, o versículo 7 do capítulo 19 de Lucas, diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Percebe? A comunidade achava que aquele homem era pecador, era assim que era visto. E Jesus foi hospedar e criticaram. Zaqueu percebeu esse zum, essa conversa, e disse para Jesus, olha o versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Transformação de vida. Um pecador que Jesus olhou um potencial que estava sensível a ouvir e teve a vida transformada. E os religiosos criticavam a Jesus. E a reação de Jesus está no versículo 9 e 10. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós podemos dizer que Jesus morreu também por ser amigo dos pecadores, por estar se relacionando com eles. Isso atraiu a ira dos religiosos. Nós vivemos numa sociedade cheia de preconceito. Não nos relacionamos com fulano, nos relacionamos só porque é pecador. Pior, muitas vezes porque não pensa como a gente. Jesus não fez isso de maneira nenhuma. Ele morreu por causa desse relacionamento, mas é lógico, ele morreu por amor, ele morreu por obediência ao Pai, ele morreu para cumprir as profecias, ele morreu para sofrer a penalidade por nossos pecados, mas morreu também pelos pecadores. O que é que nós aprendemos com esses encontros de Jesus? Nós aprendemos que Jesus não teve preconceito nenhum contra o pecador. Era pecador, aí Jesus se aproximava dele e com amor. Nós aprendemos que Jesus viu o que cada um poderia se tornar, não importa em que estado, em que situação, em que grupo estava, Jesus olhava o potencial na vida de cada um. Nós aprendemos que Jesus inclusive se relacionava com quem não gostava dele. Ele foi na casa dos fariseus que odiavam, inclusive que estimularam e que foram a mão de obra para prender a Jesus Cristo. Mas nós aprendemos também que Jesus convivia com eles, mas não compactuava com os erros deles. Essa é a grande diferença. É conviver com os pecadores, mas não ser um deles. É amá-los, ser amigo deles, continuar sendo amigo deles, mas não ser como eles. Jesus mostra a bondade de Deus para com todas as pessoas. Sim, como Deus é bondoso, é gracioso, é misericordioso para com todas as pessoas. Nós aprendemos que nesses relacionamentos amigáveis, nesses relacionamentos pedagógicos, Jesus conduzia ao arrependimento. Vá e não peques mais. Nós um dia fomos pecadores também, estávamos no estado de pecadores e talvez hoje ainda cometemos atos pecaminosos. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque nós somos seres humanos como os outros, nós também estamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo.
pela graça de Deus, vocês são salvos. Quando você olhar um pecador, não importa em que categoria, em que grupo, que você acha que está errado ou que está em pecado, lembre-se que um dia você também foi um pecador. Como você gostaria de ter sido tratado quando você era pecador? Como você gostaria que as pessoas tratassem você? Deus amou, cuidou de você, foi misericordioso, foi gracioso. Seja assim com as pessoas também. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos tirou do estado de pecado. Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor amou. O Senhor não olhou para as nossas falhas. O Senhor veio e nos estendeu as mãos e cuidou de nós. Pai, nós pedimos ajuda para olharmos para todas as pessoas com suas falhas e até mesmo com seus pecados, sermos amigos, sermos, Senhor, aqueles que vão levar a mensagem de salvação para eles. Nós pedimos isso, essa ajuda, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus morreu porque Ele era amigo dos pecadores. E nós vamos celebrar agora a ceia em memória disso. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Eu quero convidar para estar comigo o diácono José Elias. Ele é o presidente do Ministério Diaconal de nossa igreja. Temos aqui a mesa apóstolo. Você em casa já preparou o seu material para a ceia. Você deve ter lá um pão. Você deve ter um cálice com vinho ou com suco de uva, conforme você escolheu. Lembrando que esse pão e esse vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz, naquele lugar por nós. Em memória de Jesus, nós vamos fazer isso. Então, eu vou pedir o diácono José Elias, que vai distribuir para os que estão participando. Nós temos uma equipe aqui de servos de Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo. Eles vão participar da ceia conosco, os nossos músicos, todo o pessoal da técnica que está aqui nos bastidores, estarão sonoplastia, a imagem, gravação, data show, vão participar conosco também, enquanto nós ouvimos uma canção com os nossos músicos, com a nossa banda. Antes de eu falar
Você em casa deve estar já com seu pão, com seu cálice. O pão representa o corpo de Jesus que foi pregado naquela cruz em nosso lugar. O cálice com o vinho representa o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu creio nisto. Eu creio que o Senhor morreu para pagar a penalidade pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados. Antes de tomar a ceia, verifica se há pecado em sua vida. Faça uma oração. Fala: Deus, como é que está a sua vida? Fala: Deus, eu preciso da tua ajuda. Paulo vai dizer que examine-se cada um a si mesmo. Examine a sua vida. Se há pecado, peça perdão. Fala: Deus, perdoa os meus pecados. Você agora vai pegar o pão e comer em memória de Jesus. O cálice com vinho. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Senhor, mas não só pelo sacrifício, mas a vida que o Senhor viveu de amor, de tolerância, de compaixão, de graça para com todos nós pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como o Senhor. E obrigado, porque o Senhor esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem e morreu naquela cruz em nosso lugar. Nós celebramos esta ceia em memória do Senhor. E Deus, no nome de Jesus, nós oferecemos este culto a Ti. Amém e amém. Nós estamos terminando o nosso culto. Antes de impetrar a bênção, quero dizer para você que esta semana, na terça-feira, o Conselho de Administração da Igreja vai se reunir e vai fazer uma avaliação da conjuntura que nós estamos vivendo e vai tomar a decisão se, no próximo domingo, nós vamos abrir as portas para receber vocês. Então, fique atento nas nossas mídias. Se o Conselho autorizar retornarmos aos cultos presenciais, nós vamos divulgar já nas mídias e nós vamos ter todo o protocolo. Nosso auditório, nós vamos poder receber apenas 110 pessoas. Nós temos aqui capacidade para receber 500 pessoas, mas seguindo os protocolos de distanciamento, nós só vamos poder receber 110 pessoas. Portanto, nós vamos fazer inscrições para participar no culto. Nosso site vai estar liberado um link onde nós temos lá 110 vagas. E nós vamos então inscrever as pessoas, os 110 primeiros vão participar e nós vamos fazer essa primeira experiência. Isso se o conselho autorizar. Então esteja atento para isso. Havendo essa permissão do conselho, no próximo domingo teremos a presença de irmãos aqui. Caso não, nós vamos continuar fazendo o nosso culto online. Vamos orar para que tudo corra bem e tenhamos já o retorno do nosso culto. Amém? Então, uma boa semana para você. Que Deus abençoe, que seja uma semana que você se proteja, para que esse coronavírus não espalhe mais, impossibilitando inclusive de retornarmos os cultos, que você use todos os protocolos de segurança para você e para o próximo também. Vamos terminar com a bênção. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com
todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.